Bem-vindos à análise econômica de março da BTG Pactual Asset. Eu sou Rodrigo Fortinelli e comigo Stephanie Birman, economista e sócia aqui do BTG Pactual, que vai trazer os principais acontecimentos macro das últimas semanas. Stephanie, obrigado. Vamos começar falando de fevereiro. A gente viu uma tendência muito parecida com o que foi janeiro, né? De ativos de risco tendo uma precificação mais alta, a curva de juros abrindo, tanto aqui quanto lá fora. Qual é a sua análise sobre esse movimento que a gente viu recente? É isso mesmo, obrigada pela essa introdução. Acho que o que a gente viu, no fundo, foi, olha, o mês de janeiro a gente viu alguns dados da economia americana mais forte e nesse mês de fevereiro a gente viu uma continuação da tendência. Acho que a principal diferença até é que o dado de inflação, que vinha muito bem, o próprio Fed comentava que se a gente olhasse a inflação nos últimos 6 meses e anualizasse, ela estava na meta ou até um pouco abaixo, e isso com o dado do CPI, né, que é a inflação americana, enfim, veio acima do esperado. O PCE, que é o deflator do consumo que o Fed olha ainda mais, que é onde é de fato a meta dele, também veio acima do esperado. A inflação ficou de fato um pouco mais alta. Eu acho que a pergunta que fica é o seguinte: isso é uma mudança de tendência dos dados? É uma preocupação? Isso acendeu um farol amarelo ou não? Esses dados, no fundo, eles têm um comportamento pós-pandemia em que janeiro e fevereiro, mas principalmente janeiro, são dados que têm vindo acima do esperado. É um pouco essa a nossa análise, assim, que não tem uma mudança de tendência. O que a gente tem é algo mais sazonal. Então, por exemplo, se a gente pegar o payroll de janeiro nos últimos anos, é um payroll que ele surpreendeu para cima, né? A economia americana costumava demitir 3 milhões de pessoas em janeiro, tá? Isso é dado sem ajuste sazonal. E no pós-pandemia, a demissão está mais próxima de 2 milhões e 600 mil, tá? Essa diferença é um comportamento pós-pandemia. Essa diferença tem feito com que o dado com ajuste sazonal em janeiro, que o ajuste sazonal não é perfeito, fique muito forte. Para fevereiro, a gente ainda vê um comportamento parecido, é menos forte do que o janeiro, e a gente acredita numa normalização dos dados mais a partir de março, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, a reunião do Fed de maio, por exemplo, até maio o Fed vai ver 2 relatórios do payroll, um que vai sair no dia 8 de março, né, e depois o outro de abril, e aí ele vai ver também dois CPIs, ou seja, 2 dados de inflação. Para o Fed cortar em março, né, o mercado parece com uma probabilidade de relativamente pequena para março. Para cortar em março, com o cenário que a gente tem de projeção, que ainda é uma contratação do mercado de trabalho ainda razoável em fevereiro, uma normalização mais para março, a mesma coisa em relação ao CPI, o CPI ainda é um CPI alto para fevereiro, março que a gente vê mais baixo, mais próximo de 0,20. Então, com esse cenário, talvez o Fed, de fato, não corte em maio, ele corte mais em junho. Para cortar em maio, teria que ter uma surpresa a mais do que a gente está vendo. Ou o mercado de trabalho, uma contratação que fique, vamos dizer, nos próximos 2 meses, mais próximo de 100 mil do que de 200 mil, ou uma inflação que desacelera mais rápido do que a gente acredita, tá? Então, com o cenário hoje, quando a gente compara também com a precificação do mercado, o mercado precifica ali menos de um corte até a reunião de junho, e precifica menos de 90 pontos base de corte, ou seja, menos de 1 ponto percentual de corte da taxa de juros americana para esse ano. O nosso cenário é que se ele começa em junho, a gente acha difícil do Fed fazer, por exemplo, cortar na reunião de junho e depois corta. A gente acha que ele, de fato, começa um ciclo de corte, então a gente acha que ele vai cortar em todas as reuniões, e aí nesse cenário seriam 125 pontos base de corte contra, vamos dizer, menos de 90 pontos base que está precificado, né? Acho que o que teve também, acho que exacerbou também um pouco desse movimento das últimas semanas, é que os membros do Federal Reserve, que eles têm feito? Eles têm colocado muita atenção nesses dados, né? Ao invés, eventualmente, de olhar os dados e falar o seguinte: olha, tem muito ruído por conta dessa questão do ajuste sazonal, etc. O Fed também está colocando vamos dizer assim, muita atenção nos dados. Então, acaba gerando uma volatilidade muito grande, né? Por enquanto, a média dos dados, obviamente, veio acima do esperado, então, obviamente, o mercado abriu, o mesmo vai valer, obviamente, se vier para baixo. A gente acredita numa grande desaceleração da economia americana? Não, é uma desaceleração.
é um PIB que cresceu ali em torno de 4% na média do segundo semestre, vai desacelerar agora para 2,5%, um pouco menos ali no segundo semestre desse ano. Então não é uma grande desaceleração, mas é uma desaceleração e principalmente em relação à inflação, né? A inflação, o deflator do consumo, né, que é o PCE, o núcleo do PCE, que exclui a parte de alimento e energia, a gente vê chegando mais próximo de 2%, a gente tem 2,3% para o final desse ano. Né? Então, esse cenário de inflação normalizando é que vai possibilitar o corte de juros, enfim, o início do ciclo de corte de juros. E aí as pessoas perguntam, aí, o que pode fazer atrasar esse cenário? Né? O que pode fazer atrasar seria se principalmente a inflação, que no final do dia, a meta do Fed olha, obviamente, para o emprego, mas olha para a inflação, e acho que tem olhado um pouco mais para a inflação, se a inflação não desacelerar como a gente espera. Então, a gente tem, por exemplo, uma projeção, como eu falei, do CPI e do próprio PCE ali para março, que é uma inflação mais próxima de 0,20, né? Então, essa inflação é que se a gente não observar essa desaceleração, aí sim que você poderia postergar. Stephanie, você comentou que você vê um corte de 125 pips aí até o final do ano. Como é que você vê o fim do ciclo desse corte? Em que taxa a gente chegaria? E qual é a magnitude que você vê esse corte se prolongar? Tá, então a gente falou, né? Seriam 25 pontos base. A maior chance hoje com os dados seria realmente junho, maio, é só realmente se algum desses dados surpreender para baixo. E aí a taxa no final desse ano ficaria mais próxima de 4,1. E aí no final do ciclo a gente vê ainda uma taxa mais próxima de 2,5%, 3%. Porque na nossa avaliação a gente não acha que teve uma mudança estrutural na taxa de juros neutra americana. A taxa de juros, né, que o Fed coloca como neutra seria 0,5% real, mais 2% de inflação seria 2,5%. Acho que subiu um pouco com relação a isso. Se é 3%, é um pouco mais, um pouco menos. Mas enfim, acho que a mensagem é que o nosso cenário é um cenário que vê mais cortes, né, do que o que está de fato sendo precificado pelo mercado. A nossa avaliação é que uma vez que o Fed começa, acho que porque também ele está sendo cauteloso, porque eu acho que o Fed não quer começar a parar, depois voltar a cortar, eu acho que ele quer ter um pouco mais de confiança para uma vez que comece o ciclo, de fato, ele vá toda a reunião. Tem um membro do Fed, por exemplo, que citou que depois do primeiro corte, ele gostaria de pausar já, mas eu acho que ele está numa posição realmente mais cautelosa do que o próprio comitê. Portanto, ele tem um número de cortes para esse ano menor do que o comitê tem. Então, a minha avaliação é que vai realmente ali de 25 por reunião. Continuo achando que tem alguma lá na frente, acho que o Fed, no fundo, ainda há simetria para ele fazer mais, né, e não menos. Então, a gente continua com essa simetria. Tá? Stephanie, dado a resiliência da economia americana, a gente pode esperar um dólar mais forte daqui para frente? É uma ótima pergunta. Se a gente olhar os Estados Unidos, o Federal Reserve ficou mais conservador, né, dada a resiliência da economia, e isso seria, de fato, consistente com o dólar mais forte. No entanto, quando a gente observa o que aconteceu no mundo, foi um movimento, de certa maneira, similar. Quando a gente olha o Banco Central Europeu ou o Banco Central da Inglaterra, também era esperado que eles começassem o ciclo de corte de juros mais cedo, e não vai acontecer. Em parte, porque esses bancos centrais, eu acho que tem uma influência do Federal Reserve, então quando o Fed adia, enfim, está mais conservador, eu acho que traz um conservadorismo, né, para esses outros bancos centrais, mas também a gente observou, por exemplo, a inflação mais alta do que o esperado na Europa. Na Inglaterra, a gente viu dados até fracos, tanto de inflação quanto de atividade econômica. No entanto, a curva de juros abriu por um movimento mais conservador do Banco Central. Tem uma questão fiscal lá, que agora o déficit fiscal vai ser maior, mas eu acho que teve essa influência de fato do Fed. Então, qual que é a consequência? É que o dólar ele não conseguiu ficar tão forte como o imaginado, dado o movimento de juros, tá? Claro que tem alguns bancos centrais que eles se diferenciam, por exemplo, mesmo com o que está acontecendo na economia americana, pode ser que o México inicie seu ciclo de corte de juros, mesmo antes dos Estados Unidos, mas de maneira geral, eu diria que todos ficaram um pouco mais conservadores e o dólar não conseguiu ficar tão forte, vamos dizer assim, quanto esperado. Vamos olhar para frente, né? A nossa avaliação é que a gente vai ter alguma desaceleração, sim, dos dados americanos e o Fed vai iniciar o ciclo de corte de juros. Eu acho que nesse momento, que vai ser ali no segundo trimestre, meados do ano, os outros bancos centrais também vão ficar mais confortáveis. A gente falou, provavelmente o Banco Central do Brasil, ele vai ter um ciclo um pouco mais longo e nos outros lugares a mesma coisa. Então, a nossa avaliação é que talvez o dólar não seja, vamos dizer assim, o ativo mais claro nesse cenário que a gente está vendo.
Stephanie, trazendo a nossa análise para o Brasil, a gente está vendo aí um movimento muito parecido com o que a gente vê lá fora. Dados de preço um pouco acima do que a gente esperava e ciclo de corte de juros aqui já acontecendo. Qual é a sua análise sobre os dados aqui? Olha, o que a gente viu foi uma inflação. Qual que é a nossa avaliação, né? A gente viu até que uma inflação, uma deterioração, vamos dizer assim, do fundamento da inflação no Brasil. A inflação de serviços acelerou, a média dos núcleos acelerou também. No entanto, a nossa avaliação é que a inflação no mês de fevereiro ela vai atingir provavelmente o pico, né? Eu falo que vai atingir porque ela ainda não foi divulgada o índice fechado. Para os próximos meses, a gente espera uma desaceleração. Então, quando a gente olha a projeção do ano, a gente vê o Focus, né, que é a média ali dos analistas, a gente vê uma projeção de 3,76% para o IPCA. A nossa projeção está em 3,4%, né? Então a gente espera que daqui para frente, no fundo, a inflação fique abaixo do esperado, abaixo do precificado, de modo que essas expectativas de inflação, as projeções, elas vão caindo na nossa avaliação nas próximas semanas. A gente observou uma queda aí de 4 bases, vamos dizer assim, nessa última semana. A nossa avaliação é que esse movimento ele vai continuar. Por que ele é importante, tá? Porque quando a gente olha a projeção do Banco Central para a inflação de 2025, por exemplo, que é o horizonte relevante, essa projeção está em 3,2%, que é um valor acima, por exemplo, da meta. Se isso é verdade, isso indica que o Banco Central teria, vamos dizer, nas condições de hoje, que terminar o ciclo, né, de corte da Selic com uma taxa acima de 9%, eventualmente entre 9% e 9,5%. Mas se a nossa projeção estiver correta e os analistas nas próximas semanas ou meses revisarem para baixo a inflação de 2024 e eventualmente revisar 2025 também para baixo, o que vai acontecer é que essa projeção do Banco Central vai cair. E aí a projeção, e aí o ciclo, né, vamos dizer assim, a taxa terminal constante com esse cenário de projeção dele vai ser muito mais próximo do 9% ou até abaixo, tá? Então é mais ou menos isso que a gente está vendo. Olha, se a gente tem uma projeção de 3,4% nesse ano, a projeção, a mediana dos analistas para o ano que vem é 3,5%. Por que a inflação aceleraria para o ano que vem? Né? A nossa avaliação é que não, é que a gente vai ver uma inflação ano que vem mais baixa. Acho que o grande risco da inflação para esse ano, né, se a gente olhar aí, era o El Niño, né? O El Niño que terminou muito antes do esperado, né, e não foi talvez tão intenso quanto esperado. Então, dado isso, né, o que explica essa nossa revisão, vamos dizer, para 3,4%? Alimentos mais baixos, passagem aérea mais baixa, combustível também na média foi para baixo. Então, assim, a inflação estrutural, ela teve uma piora nesse ano, sim, mas a nossa avaliação é que mesmo essa inflação estrutural, ela vai melhorar nos próximos meses. A média dos núcleos, que chegou ali a quase 4%, ela vai voltar para 3%, né, na variação de 3 meses anualizada, vai voltar em abril. O núcleo de serviços, que também deve acelerar para próximo de 6, deve ter alguma aceleração para os próximos meses, então a gente vê aí uma melhora. A grande pergunta o Banco Central, para a próxima reunião do Copom, o que ele vai fazer com aquela indicação, se ele vai manter o ritmo de corte nas próximas reuniões, né? Que se o Banco Central mantiver essa indicação, no fundo ele vai estar garantindo uma taxa de juros final de pelo menos 9,75%, que seria lá para junho, né? Ele corta 50 bases agora e cortaria mais 2 vezes de 50. A nossa avaliação é que tem um risco, eventualmente, dele não garantir, né? O Banco Central não garantir esses próximos 2 cortes, mas se o nosso cenário, no fundo, de inflação estiver correto, provavelmente ele vai, de fato, entregar esses cortes, enfim, de pelo menos mais 3 de 50, né, incluindo a próxima do mês de março, e aí o cenário vai se aproximando mais próximo, como eu falei, vai ficando mais próximo desse 9% de taxa terminal, eventualmente até mais baixo. E do ponto de vista fiscal, a gente viu aí a parte arrecadatória vindo forte em janeiro. Como é que é a nossa projeção para o final do ano em termos fiscais? Olha, essa questão fiscal também eu acho que foi mais positiva, né? Eu acho que no final do ano passado tinha um risco de já em março a gente discutir uma mudança da meta fiscal, né? O governo tem 0% de déficit, a média dos analistas tem uma projeção de 0,8% de déficit, né? 0,8% do PIB de déficit, e no entanto, essa discussão provavelmente não vai acontecer em março da mudança da meta. E por que não? Porque, de fato, a arrecadação está mais forte do que o esperado. A gente só sabe o dado de janeiro, né? Mas membros do governo falaram que janeiro e fevereiro, está no jornal também, em fevereiro teria vindo mais alto. Então, essa discussão provavelmente vai ficar para maio ou até depois, tá? Por que ela é importante? Porque, no fundo, ela demonstra um compromisso do governo, da equipe econômica,
com a meta, né? Pode ser que ele não atinja a meta de fato é desafiadora, mas esse compromisso de sempre tentar buscar a meta, eu acho que é muito importante para o mercado. E de fato, eu diria que do consenso, né? O consenso é 0,8% do PIB de déficit, a nossa avaliação é que provavelmente ele ficará um pouco abaixo esse déficit. Então, acho que foi uma notícia positiva, né? Acho que era um receio, não é que resolveu o problema, mas de fato a capacidade do governo de aprovar medidas para o fiscal, etc., tem ajudado nessa análise aí das contas públicas. Tá, e para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de China. A gente tem ouvido aí muitos comentários que a China tem exportado deflação para o mundo e, de certa forma, ela está desacelerando. Qual é a sua análise sobre China no atual cenário? Eu acho que a China, o que a gente observou, né, é que o governo definiu aquela meta de crescimento ao redor de 5% para o ano de 2024, a mesma meta do ano passado. A gente espera uma desaceleração sequencial do ano passado, que foi 5,2%, para alguma coisa mais próxima de 4,6% esse ano. Acho que o que é importante a gente ter de China? De fato, a parte do setor imobiliário, a gente continua vendo uma desaceleração. E enquanto esse setor ele não estabilizar, é difícil a gente ver uma economia estabilizando também. Por quê? Porque é um setor muito importante, está muito ligado realmente à confiança do consumidor, ao consumo, etc. E a gente também não vê, por parte do governo, nenhuma intenção de resolver o problema, né? Se a gente comparar o setor imobiliário chinês, por exemplo, com o processo que aconteceu nos Estados Unidos ali em 2006, 2007, com queda do preço de casa, etc., talvez a gente estaria no meio do processo, né? Ou seja, então essa desaceleração no setor imobiliário, ela vai continuar puxando a economia para baixo, né? No entanto, a meta do governo, como eu falei, é uma meta de ao redor de 5%, o que mostra que ele vai continuar fazendo pelo menos algumas medidas de estímulo para evitar que essa desaceleração que a gente está observando, ela seja muito intensa. No entanto, essas medidas de estímulo elas são muito mais ligadas à economia do lado da oferta, né? Então, aumentar a produção, infraestrutura, etc. E aí, quando a gente olha essa parte de produção, por exemplo, a gente poderia falar que isso é de fato deflacionário, né? Porque no fundo você está aumentando a oferta de bens, né? E a oferta de bens para exportação. Então, a gente tem visto deflação na China. Não sei se ela vai continuar em deflação, mas vai continuar com uma inflação muito baixa, né? Acho que agora no mês de a inflação do mês de fevereiro já vai mostrar alguma aceleração, mas ainda é uma inflação muito baixa. Acho que isso ajuda o mundo, né? Muita gente fala o seguinte, olha, a gente está vendo um movimento de desglobalização pós-pandemia, esse movimento de geopolítico, né? Essa piora da situação geopolítica. No entanto, o fato da China estar aumentando a sua produção, vamos dizer assim, isso de certa maneira pode contrabalancear esse movimento de economias eventualmente um pouco menos interligadas nesse processo pós-pandemia. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que a gente vê uma inflação que ela vai continuar baixa. Assim, a gente continua com um cenário de que, olha, lá nos Estados Unidos, o que a gente viu na inflação de janeiro foi um ruído, não foi um sinal. O sinal, no fundo, é que a inflação, as commodities, a inflação na China, elas vão continuar baixas, né? Isso vai sustentar esse processo de normalização da inflação que vai possibilitar o ciclo de corte nas economias desenvolvidas. Stephanie, obrigado, que você trouxe muita análise interessante aqui para a gente. E esse foi o nosso conteúdo da Análise Econômica de março. Obrigada, Rodrigo.